em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez está no ar o programa Medicina em Destaque aqui no canal 525 NET Claro TV Mar. Você que está em sintonia e também nas redes sociais vai hoje receber uma aula, tá certo? Não é qualquer professor, é um urologista renomado, um colega, pessoa que se destaca pelo seu amor, pela sua atividade, seu carinho e o zelo com que trata os seus pacientes. Dr. Humberto Montoro será o nosso entrevistado e nós vamos falar do Novembro Azul. Mas antes disso, nós vamos para os nossos patrocinadores. A MedRádios é referência em atendimento, qualidade nos serviços e precisão nos resultados. Agora, Maceió ganha mais uma unidade e a sua saúde ganha mais comodidade. Localizada em um grande home center na Mangabeiras, a nova MedRádios conta com profissionais qualificados, diversos procedimentos e equipamentos de última geração. MedRádios, sempre ao seu lado. Na Gruta de Lourdes e agora em Mangabeiras, na Avenida Comendador Gustavo Paiva. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Como prometido, está aqui o Dr. Humberto Montoro. Vai nos dar uma aula verdadeiramente sobre o sistema urinário, né? O que é a urologia, quais as principais patologias que acometem o homem, né? E também as estatísticas. Sabemos que câncer de mama e câncer de próstata estão competindo aí para ver quem lidera as causas de neoplasias malignas. Vamos ver se agora os homens dão de letra e procuram o urologista. E esse mês é um mês de campanha. Então, para isso, nós trazemos aqui o Dr. Humberto Montoro. Dr. Humberto, muito prazer, mais uma vez, estar aqui no Medicina em Destaque. Gelson, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui para falar com seus ouvintes, né, desse tema tão importante, né, que é a prevenção, né, esse Novembro Azul. O foco principal é o câncer de próstata, mas nós já fizemos campanha com câncer de pênis, né? É importante o homem fazer o exame preventivo, porque ele acha que ele não adoece, que ele só precisa de trabalhar, levar o alimento para casa, esquece de fazer a prevenção de várias doenças, dentro dela o câncer de próstata. E isso, às vezes, tem algum estigma do sexo masculino, né? As mulheres são diagnosticadas precocemente, até porque o câncer de mama tem tratamento até 100% quando diagnosticado precocemente. O câncer de próstata, na mesma direção, caminha assim. Se você está tímido, se você tem vergonha ou se sente assim acanhado, vou falar numa linguagem bem simples, assim, de procurar o urologista por conta do toque retal, não é? Aí existe uma pessoa na sua vida que você fez juramentos na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Manda que a sua esposa ela faz a agenda lá, marca a agenda, você vai com ela. E o segredo, além do segredo médico, existe o segredo com a sua esposa. Mas o que é importante é que se você não evitar agora, as consultas futuras serão assim acompanhadas de tristeza, não é? E decepções para todos. Doutor Humberto Montoro, inicialmente, o que é a próstata? Antes de eu falar da próstata, você tocou num assunto aí que me fez lembrar. Você sabe que a maioria das vezes quem marca a consulta para o homem é a mulher. Olha, ou é a filha, ou é a esposa, porque aquela coisa que eu estava falando, os homens acham que não adoece, né? Mas a próstata, respondendo a sua pergunta,
é uma glândula importante para a fecundação. Os líquidos prostáticos protegem o espermatozoide, porque senão, você imagina, o espermatozoide no meio ácido vaginal, se não tivesse esse líquido prostático, ele poderia ser inativado ali. Então, a próstata tem essa função. A outra função dela, ela participa também da parte da continência, né? Ela ajuda um pouquinho na continência, né? E a próstata é uma glândula pequena, quando no indivíduo jovem ela tem o tamanho de uma noz, né? E pelo toque ela é quase imperceptível no indivíduo de idade mais jovem. Primeiro assim, esse meu público é muito exigente, né? Falou da incontinência, né? Ou da continência. O que é a continência? Não, a continência é o indivíduo dele reter a urina, ele só vai esvaziar a sua bexiga num horário e no local adequado. A incontinência é a perda involuntária da urina. O indivíduo pode ter uma incontinência, está aqui sentado, começa a sair urina, perder a urina, né? Isso é incontinência urinária. Maravilha. Então, ela participa. E quando a pessoa tem doença de próstata, né, ela fica com retenção urinária, né, que é um quadro clínico assim assustador para o paciente, né? Então, uma das principais doenças da próstata é o crescimento dela, que é a hiperplasia benigna da próstata, que ela dá uma sintomatologia clássica, né? Que é a obstrução. A uretra passa por dentro dela. Então, à medida que ela cresce, ela fecha o canal do xixi e aí o indivíduo vai ter dificuldade de esvaziar a urina, né? Esvaziar a bexiga. Então, ela dá uma sintomatologia clássica, é o jato urinário fraco, a hesitação miccional, que ele chega lá para urinar, tem que esperar um pouquinho para a urina sair, aumenta a frequência do xixi, então ele passa a acordar 5, 6, 7 vezes à noite, urinando de hora em hora. Então, isso é clássico da obstrução e evoluindo até para a retenção urinária, que o indivíduo precisa de um setor de emergência, precisa passar uma sonda. Então, essa é a história natural da hiperplasia benigna da próstata. Sendo que a próstata, ela tem outras doenças. Ela tem uma doença inflamatória chamada prostatite, que é uma infecção urinária, e o câncer, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né, no decorrer da nossa entrevista aqui, que é uma doença que não tratada, ela vai levar o indivíduo ao óbito, vai matar o indivíduo. Por isso é importante fazer esse exame preventivo. Maravilha. Além da hiperplasia, ela pode ser benigna, mas o câncer, como é que ele aparece aí? Ele vai crescendo da mesma forma. Pode confundir o que é uma hiperplasia benigna e uma hiperplasia maligna. Então, o câncer, ele começa... Na verdade, o câncer é uma célula que cresce independente. Ela não tem um freio que faz com que você... que pare. Por exemplo, você se corta, o tecido vai lá e fecha. O câncer são uma célula que vão crescendo independente e ela vai tomando conta do organismo até que ela chega numa fase que ela se espalha pelo organismo, que é chamada de metástase, né? Quando o tumor se dissemina. Mas o tumor começa pequenininho, ele começa na periferia da próstata, né? Como essa imagem aí, né? Exatamente, olha, mostra ali. E outro problema, Gerson, é que a doença, ela não dá sintoma no início. Então, quando ela começa lá, se o indivíduo vai deixar para procurar um médico, quando tem sintomatologia, aquele sintoma que eu falei da hiperplasia ali, quando o tumor cresce, que vai ter um sintoma semelhante à da hiperplasia, da doença benigna, a doença está avançada, né? Por isso que é importante procurar fazer os exames preventivos. E o câncer pode aparecer em próstata normal, próstata pouco aumentada, ele pode ter a hiperplasia e ter o câncer de próstata, por isso que tem que procurar um médico para poder fazer essa diferenciação. Tem um vídeo aí do professor Hernan, vê se coloca, eu encontro aí, é mesmo. Bom dia, professor Gerson, professor Humberto Montoro, os dois foram meus professores, e aproveitando o tema aí do Novembro Azul, eu gostaria de tirar uma dúvida. A partir de que idade a gente já deve procurar o urologista para fazer o rastreamento a respeito sobre próstata, sobre neoplasia, sobre essas doenças que envolvem aí o sexo masculino? Um abraço. Excelente pergunta, né? Então,
todo homem, depois dos 50 anos de idade, independente de sintomatologia, ele deve procurar o atendimento. Se ele tiver história na família de câncer de próstata, ele tem que procurar mais cedo. A Sociedade Brasileira recomenda em torno de 45 anos de idade, a Sociedade Americana começa a partir dos 40, então existe aí, cada sociedade padroniza aí, em torno de 40 a 45 anos de idade, para quem tem história na família de câncer de próstata. Indivíduos da raça negra também devem começar mais cedo, 40, 45 anos de idade, porque o câncer nesses indivíduos, ele costuma ser mais agressivo, então é importante procurar mais cedo. Por que tem que fazer esse exame preventivo? Porque, como eu disse lá no início, a doença não dá sintoma. E aí é a chance da gente procurar curar esse indivíduo. Quando você pega no início, a doença pode ser curada em mais de 90% dos casos. Essa campanha tem resultados extraordinários, né? A adesão dos homens aos profissionais da urologia, percebe-se isso nos serviços de urologia do nosso estado? Excelente pergunta. Isso aí está refletindo o seguinte: no passado, antes da era do PSA, antes da era dos homens procurar fazer exames preventivos, antes dessas campanhas, os homens chegavam com a doença avançada, você tinha pouco a que fazer. Você melhorava a sintomatologia, desobstruía ali para ele passar a urinada, mas você não conseguia curar os indivíduos. Hoje nós estamos fazendo um diagnóstico mais precoce. Então, quanto mais precoce, mais chance de cura. E hoje, você fazendo o diagnóstico, nem todos os pacientes ele precisa de ir para a cirurgia. Porque dependendo do tipo histológico, nós podemos até colocar esse paciente num tratamento que a gente chama vigilância ativa, sem indicar a cirurgia. Mas por isso que é importante procurar um médico para poder fazer a avaliação mais adequada. Aí tem os dados estatísticos do Instituto Nacional do Câncer, né? Então, aí mostrando aí, nesse triênio aí de 23 a 25, né, a incidência do câncer de próstata, quando você for observar nesse gráfico, o câncer de próstata está para o homem como o câncer de mama está para a mulher, em termos de importância, né? Ele só perde para o câncer de pele, não melanoma, o câncer de pele comum. Então, uma incidência bastante alta. Tem uns outros dados estatísticos, né, que a Organização Mundial de Saúde fizeram uma prevenção aí, uma estimativa durante 20 anos, né, e mostrando que o câncer de próstata, ele tem uma incidência, ele está aumentando, vai aumentar nesses 20 anos em torno de 20%, né, quase 20%, e a incidência de morte vai chegar a 25%. Então, essa é uma estimativa até preocupante, né? É verdade, porque... Qual é a causa disso? Por que que o câncer está aumentando? Talvez seja o problema da dieta. É uma das teorias que nós estamos consumindo mais gordura. Né? Existem trabalhos já que mostram Existem isso. trabalhos mostrando isso e até dados estatísticos. Você pega indivíduos que vivem numa região mais fria, Olha aí. onde eles consomem mais, olha esse gráfico aí, consomem mais gordura animal, né? Lá na Suécia, na Noruega, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata do que os asiáticos, que consomem mais proteína vegetal e peixe, então eles têm uma proteção. Tem um estudo interessante dos japoneses que migraram para os Estados Unidos. Os parentes que ficaram lá na Ásia, no Japão, continuavam tendo uma incidência abaixo de câncer de próstata. Os japoneses que migraram para os Estados Unidos começaram a comer a dieta americana, começou a ter uma incidência de câncer de próstata semelhante ao americano. Bom protocolo, uma pesquisa interessante. Nós somos o que comemos, né? Verdade. Então, isso é importante. Maravilha. E sobre essa propedêutica, né? Que quando se começa, a partir de 40 se tem antecedentes, 50 se não tem, mas ao chegar à primeira consulta com a urologia, como é toda essa propedêutica? Eu estava até fazendo uns cordéis aqui, e daqui a pouco a gente coloca, mas inicialmente o acolhimento de uma história clínica e o exame físico e assim por diante. Quando o indivíduo chega, nós procuramos avaliar se tem história familiar, isso é um dado importante, se ele tem sintomatologia, dificuldade de urinar ou não tem dificuldade de urinar, mas mesmo chega um indivíduo lá sintomático, ele tem que fazer os exames da mesma forma. Como é que nós fazemos prevenção? Porque tem muitos homens que fazem aquele exame do sangue, o PSA.
O PSA é um bom marcador, mas ele não é câncer específico. O que eu estou querendo informar com isso? Existe câncer com ele aumentado, como existe câncer com ele normal. Olha. Então o indivíduo, meu PSA está normal. Existe 20% de câncer que é diagnosticado apenas pelo toque retal. Então o bom é você ter os 2 exames para você dar uma segurança para o paciente. Quando você tem os 2 exames alterados, a chance do indivíduo ter câncer de próstata é muito maior, né? Então esse gráfico aí que está demonstrando aí, esse diapositivo mostra o seguinte: a idade, o câncer de próstata tem a ver com a idade. Então quanto mais idoso o indivíduo, mais chance ele tem câncer de próstata. Se ele tem uma história na família de um paciente de primeiro grau, um indivíduo de primeiro grau, ele tem 2 vezes mais chance. Se ele tem 2 parentes de primeiro grau, ele tem 6 vezes mais chance. Progressão geométrica, né? Como eu já falei também dos indivíduos da raça negra, os obesos e alimentação, né? Que é um fator importante. Inadequado. Então, além de outros hábitos, como o alcoolismo, tabagismo. Tudo isso são fatores, né? Dentro do trato urinário, isso tem influência. Então, se eu faço lá, vejo que tem alteração no toque, tem alteração do PSA, o que vai dar o diagnóstico é a biópsia. A biópsia vai tirar lá um fragmento e vai dizer, tem ou não tem câncer. Hoje, se eu tenho disponibilidade de ter a ressonância, com alteração de um ou do outro, eu faço a ressonância antes da biópsia, porque ela me dá uma ideia de prognóstico. Ela vai mostrar se aquela lesão está dentro da próstata, já avançou um pouquinho da cápsula prostática, mas o que define se tem ou não é a biópsia. Aí a biópsia vai mostrar, olha, tem câncer. Aí o patologista vai me dizer o tipo histológico, ele vai me dizer o grau de indiferenciação celular. Quanto mais indiferenciado, ele vai ter um Gleason mais elevado. Isso sugere que isso é uma doença bastante agressiva. Se ele tiver um Gleason menor, sugere uma doença de baixa agressividade, que eu posso colocar esse indivíduo naquele programa que eu disse de vigilância ativa e não indicar a cirurgia. Maravilha. Por que o exame de toque é tão importante? Porque diagnostica 20% que passa no PSA. No PSA. Então é importante você ter os 2. Como é que é o exame do toque retal? Muita gente aí acha que o indivíduo vai ficar menos homem aí, ou mais homem, né? Então, voltando a essa charge aí, 20% do câncer é diagnosticado exclusivamente pelo toque. Então o médico vai usar uma luva, um lubrificante e dura alguns segundos ali, 10 a 15 segundos, ele vai poder ter uma ideia do volume da próstata, se tem alguma irregularidade, se tem algum nódulo. Se tem algum nódulo, ele vai indicar uma biópsia, né? Independente do valor do PSA. Se o PSA estiver alterado, reforça mais a necessidade. Inclusive tem a biópsia que é acompanhado com a tomografia ou com a ressonância que é feita? Então, quando eu faço a ressonância, eu tenho dúvida, tem alteração do PSA, tem alteração do toque, eu faço a ressonância, e aí ela mostra lá uma imagem que pode ser sugestiva de câncer de próstata. Aí se faz a fusão, hoje tem tecnologia, se faz a fusão da imagem da ressonância com ultrassom transretal. Isso melhora em mais de 20% a eficiência da biópsia. Porque às vezes a lesão é pequenininha, se eu faço uma biópsia, a agulha pode passar do lado. Por perto, mas não. Mas não pegar e vai vir, não tem câncer, o indivíduo pode ter o câncer. Com a fusão de imagem da ressonância com o ultrassom, a chance de eu conseguir pegar aquela lesão pequena é maior, né? Essa hoje é o exame gold standard padrão para o diagnóstico do câncer de próstata. A possibilidade de erro é bem menor, né? Diminui bastante. E isso faz com que se possa tomar medidas assim adequadas, né, quanto ao verdadeiro tratamento. Pode ser clínico, pode ser... O tratamento é individualizado, né? O tratamento é individualizado. Quando é que o indivíduo tem indicação de cirurgia? Se eu tenho um câncer de próstata e se ele tem também uma expectativa de vida acima de 10 anos. Porque se eu pego um indivíduo de uma idade um pouco mais avançada ou tem muita comorbidade associada, não vale a pena eu submeter ele à cirurgia pelos riscos do procedimento cirúrgico, é melhor tratá-lo clinicamente, né? Sem indicar o tratamento cirúrgico. E em que consiste o tratamento cirúrgico e quais as formas de operar cirurgicamente? Então, vai depender do estadiamento dessa doença. A doença está algo confinada, só está na próstata. O objetivo é tirar essa glândula, porque ela pode ser tirada por uma cirurgia convencional
uma cirurgia laparoscópica ou laparoscópica robô assistida. Os 3 métodos curam a doença. Mas está muito em moda, as novas tecnologias chegam, fazem muita propaganda, que a cirurgia robótica não dá complicação nenhuma. Não é verdade. Está todo mundo numa curva de aprendizado. É provável que isso no futuro vai se tornar a cirurgia gold standard, mas ainda tem custo, né? Então, muita gente imagina que a cirurgia robótica é feita pelo robô. Não. É o cirurgião que está lá comandando o robô, né? Os braços do robô que faz o movimento, mas o cirurgião que está comandando isso. Os braços do robô nada mais são umas pinças que têm um movimento maior do que a pinça normal da laparoscopia, mas é operador dependente, então pode ter complicação também. Mas para curar a doença, as 3 cirurgias são semelhantes. Até fala com a questão da robótica, né? O cara diz, não, tem 2 mãos, né? Com robô, cada dedo vai ocupar um filamento daquele, e ao invés de você ter 2 mãos, você vai ter 4 mãos. Não é bem da verdade, não. Você usa na robótica, na verdade, esses 2 dedos aqui. Esse é que vai fazer a pinça abrir e fechar. Sim. E aí você usa outros artifícios, usando o pé para movimentar, puxar e não sei, algumas coisas, entendeu? Mas é o mesmo movimento. Quando você é a pinça da laparoscópica, você for como se fosse um alicatezinho aqui do lado de fora. Sim. Na robótica, o cirurgião vai ficar sentado, apoiando o braço, ele vai usar esses movimentos, né? Tudo que ele faz, o robô faz lá dentro. Antigamente era até distante, né? Uma coisa até fora do país, depois São Paulo, hoje Recife, mas o acompanhamento, todo esse follow-up da questão técnica e robótica nas instituições aqui em Maceió, eu só vejo elogios, né? Não vejo assim nenhuma questão iatrogênica com relação a isso. Porque é o seguinte... O pessoal não entra no mercado sem um preparo adequado. Não, tem que fazer toda uma preparação, tem simuladores, você tem que fazer toda uma certificação para poder operar. E quando mesmo que você passa por toda a certificação, você sempre faz através de um proctor, que vai acompanhar você durante umas 10 cirurgias, e ele vai avaliar se você está apto a ficar só, num segundo tempo. Enquanto ele achar que você não está apto a fazer a cirurgia sozinho, sempre vai ter um proctor lhe auxiliando, né? Então, tem toda uma segurança por trás disso aí. Não é chegar e operar, não. Não é o robô que opera. Vamos falar um pouco sobre o risco, né, de câncer de próstata. E pelo nível do PSA ou outros parâmetros que possam ser avaliados. Então, o risco tem a ver com a idade. A idade. Tem a ver com alimentação, né? Então, a gente deve evitar muita gordura animal. Como proteção vegetal, né? Principalmente a soja é um fator de proteção. E a melhor forma de tratar essa doença, Gerson, é através da prevenção. Procurar espontaneamente, não esperar sentir para procurar o médico. Quando o homem está com sintomas de obstrução da próstata e for câncer, 95% da doença está avançada. E o contrário é verdadeiro. Se eu pego um indivíduo com câncer de próstata sem sintoma, 95% a doença está confinada e nós podemos curar. Quando nós falamos prevenção, não tem nada que nós podemos fazer para o indivíduo não ter câncer. A prevenção é para pegar a doença no início. Aí sim a gente consegue curar. Tá? E existem alguns medicamentos que também podem conter um pouco da hiperplasia, quando no caso benigna, né? Já existem alguns elementos. Sim, como nós falamos no início, né, existem várias doenças da próstata, existe a prostatite, existe a hiperplasia benigna da próstata, que ela também tem a ver com o envelhecimento e o câncer. A hiperplasia benigna da próstata, hoje nós tratamos 90% dos casos e operamos apenas 10%, porque existem medicamentos que têm uma eficiência. Existe hoje medicamento no mercado que ela faz com que a próstata diminua de volume. Então, com isso vai melhorar o fluxo. E outras drogas que relaxam ali o colo vesical, que faz com que melhore o fluxo urinário. Então, hoje nós temos drogas bastante efetivas que, às vezes, evita que o indivíduo precisa de fazer uma cirurgia. Quando precisa de fazer uma cirurgia na doença benigna, é uma cirurgia diferente.
ela pode ser feita por endoscopia, sem precisar de cortar o indivíduo, né? Que é a cirurgia padrão, chamada RTU da próstata, ou ressecção transuretral da próstata, que é a cirurgia padrão Gold Standard. Agora, quando a próstata está muito volumosa, você tem que fazer uma que a gente chama uma adenomectomia, tirar ela, o miolo dela, você não tira a próstata. Então, tem muitos indivíduos que operou próstata benigno, eu tirei a próstata, operei e tal, mas ele fica com a próstata verdadeira lá, a cápsula prostática é onde o câncer começa. Então, como mensagem, quem já operou próstata e deu benigno, tem a mesma chance do indivíduo que nunca operou. Tem que continuar fazendo exame preventivo. E com relação a essa adenectomia, né, ela é feita via endouretral? Pode ser feito por via endoscópica, você tira ali, né, vai tirando pedacinho por pedacinho da próstata, e no final você aspira, e o indivíduo fica com uma sonda no pós-operatório imediato, mas ele sai do hospital sem sonda. A melhor via é essa? A melhor via é essa. E quando a próstata é muito volumosa, você faz uma enucleação, né? Você faz uma cirurgia convencional, pode ser por via convencional ou até robótica também. Sim. Mas o indivíduo vai ficar com uma sonda e fica uns dias com a sonda, depois retira e ele passa a urinar normalmente. E o medo e o susto que o homem tem com relação, e é bom que tenha esse susto agora, porque vai procurar e evitar, é com relação à virilidade, não é? Às vezes há um componente que pesa muito aí, ele tem medo até de um resultado, mas sabendo agora, através dessa sua aula, não é, que é bom procurar e prevenir quanto é cedo, porque depois pode, através de uma dessas cirurgias, ele ficar assim um pouco com a disfunção erétil. Na verdade, a cirurgia ela tem duas complicações temíveis que os pacientes ficam. Uma é a incontinência urinária, que nós falamos sobre incontinência, a perda do xixi, né, sem controle. Porque a próstata está colada no esfíncter externo ali, que é que dá a continência. Né? Então, às vezes, se dá uma raspadinha ali e lesar o esfíncter, ele pode ficar com algum grau de incontinência urinária. E a outra complicação é a disfunção erétil. Os nervos erigentes, ele passa também coladinho na próstata ali. Então, o que nós falamos para o paciente? A disfunção erétil, essas duas complicações, ela pode ser tratada num segundo tempo. Eu sempre digo para os pacientes, olha, a minha preocupação é curar você. Se tiver alguma complicação, nós tratamos no segundo tempo. A incontinência urinária severa é uma exceção. Hoje, com a melhora da técnica cirúrgica, os padrões, tudo bem definido da técnica, é uma situação de exceção. A disfunção erétil, ela tem a ver também com a idade que o indivíduo opera. Se opera um indivíduo mais jovem, ele tem mais chance de menos chance de ficar com essa sequela. Se opera um indivíduo de uma idade um pouco mais avançada, às vezes ele já até tem uma disfunção erétil. Então, vai piorar um pouco mais. Né? E pode até ficar atribuindo a questão da cirurgia, né? Como um efeito psicológico. Pode piorar. Mas tudo pode ser tratado no segundo tempo. Né? Podemos entrar num tema aqui da disfunção erétil, de um modo geral, ela pode ser tratada através de medicamento, né? Medicamentos orais, essas drogas vasoativas que saíram no mercado depois do Viagra, que foi a primeira droga, vem outras aí com a mesma eficiência, né? E com os mesmos efeitos colaterais. Com os mesmos efeitos, né? Essas drogas são igual refrigerante. Um gosta de coca, outro gosta de guaraná, outro gosta de Fanta. Todas elas funcionam bem. Elas têm contraindicação para usar. Se o indivíduo usa vasodilatador coronariano, esses nitratos ele deve evitar, porque senão ele pode ter uma hipotensão severa. Então, a primeira linha de tratamento são esses medicamentos. A segunda linha de tratamento são bombas e injeções, pequenas injeções no pênis que vai produzir uma ereção artificial. Essa é a segunda linha de tratamento. E a terceira linha de tratamento seria o implante da prótese peniana, que tem as próteses semirrígidas e as próteses infláveis, que é que vai substituir o corpo cavernoso ali, vai ficar 2 cilindros que vai dar a ereção no pênis. E tem uma nova modalidade. Que isso aí é fruto da pesquisa do meu doutorado, nós patenteamos a ideia, que vai ser no futuro uma prótese peniana injetável, injetando um biopolímero da cana-de-açúcar. Nós começamos já a fazer um estudo experimental, né, um projeto piloto em Recife,
que vai ser talvez o futuro. Qual a vantagem desse método? Que pode ser feito ambulatorial. Mesmo quem tem um risco cirúrgico alto, pode ser feito esse procedimento. E como é o mecanismo de ação? Injeta o polímero? Você vai injetar em cada corpo cavernoso. Esse gel, ele vai substituir. E esse gel tem a capacidade de criar anel vaso. Então, provavelmente, ele pode até responder essas drogas vasoativas, né? Então, nós estamos muito empolgados aí. Nós já fizemos meia dúzia de casos. Vamos ver no futuro como é que vai evoluir isso aí. Estou levando agora para o Congresso esse trabalho. Será onde o Congresso? O Congresso vai ser na Bahia esse mês. Vamos ver. Que bom. Mostrar. Depois passa aqui para contar essas novidades, até do Congresso e outras expectativas e outros avanços. Meu amigo, será um prazer estar sempre aqui com você e com seus ouvintes. Maravilha. Emerson, tem algum slide ainda? Bom dia, amigos. Dr. André Seabra aqui. O professor Humberto Montoro é uma referência desde os meus tempos de estudante, apesar da nossa diferença de idade ser pouca, mas eu já programava cursos e as urgências urológicas, ele já era o nosso mentor principal. E eu acho que uma pergunta que sempre cabe para a audiência e que palpita muito entre os homens, embora para mim não devesse, é se é necessário o toque retal e quando é necessário o toque retal, já que isso gera tanta dissidência, tanta fuga dos homens do consultório e eu acho que muito pior do que não ser submetido a um toque retal é ter que ser submetido ao tratamento de câncer depois. Mas fazer toque retal sem necessidade, então esclarece, professor, com maestria. Quando é que é necessário o exame do toque retal no homem? Ô André, foi um prazer aí ouvir você e essa pergunta é excelente, né? Então, nem todos os homens precisam de fazer toque, né? Mas depois dos 50 anos, todos precisam de fazer toque. Como nós já explicamos, né? É um exame que dura alguns segundos, né? Então, tem que ser feito, porque 20% dos cânceres vai ser só sentido pelo toque, não vai aparecer no PSA. Então, sempre é bom ter os dois exames para dar um diagnóstico. Como nós dissemos, o câncer tem cura desde que nós pegamos no início, né? Então, a prevenção é muito importante. Não espere ter sintoma, que quando tem sintoma é o contrário. 95% de ter doença avançada, doença metastática. Aproveitando essa pergunta, né, até agradecendo a participação do professor André Seabra, a gente vai trazer os cordelistas aí de Embolada, né, caju e castanha, tem até algo bom para motivar esse pessoal a fazer esses exames preventivos contra câncer de próstata e outras patologias. Né? Vamos ouvi-los. Eu sou castanha, eu sou caju, e faço o exame da próstata. Chegou o Novembro Azul. Conheço Chico Botelho, o filho de Dona Graça, que quando viu um dedão, corria no meio da praça, mas o medo da doença fez ele arrepiar as calças. Conheci Joaquim Mané, um cabra muito arretado, pra ir no exame de próstata. Teve que ser amarrado, mas na primeira dedada já ficou apaixonado. Essa dedada é do bem, queremos te alertar, que a doença da próstata, ela pode até matar. Não dê uma de machão e deixa o médico examinar. Teve um pouco de humor na nossa seriedade, cuide da sua saúde. Dispense essa vaidade, faça o exame da próstata que você tá na idade. Eu sou castanha, eu sou caju, e faço o exame da próstata. Chegou o Novembro Azul. Muito bom. Maravilha, né? Isso é bom. O cordel tem um poder de propagar, né, as boas notícias, né? Tinha um outro comercial aí, um ator. Eu sei que você é uma apaixonada pelo cordel. Sou, era até para preparar um aqui agora. O programa vai ser editado, mas assim, eu acho que não tem nada a ser editado até agora. Mas tem um outro, um ator aí que faz, mas assim, a linguagem muito chula que não chega. Mas assim, mostra que o médico, na verdade, o paciente, na verdade, não deve ter vergonha de procurar o médico e seguir esses conselhos do caju e castanha. E além dos dados estatísticos mostrados aqui por você, né? É preocupante, mas é uma doença que tem cura, né? Agora, vai depender do homem tomar consciência. Porque quando você vai num consultório médico, você não vai fazer só prevenção para o câncer de próstata. A gente sabe que o homem tem diabetes, tem dislipidemia, então a gente aproveita e já dá uma geralzinha nele, né?
Outra coisa, nós pedimos exame de imagem também, quando ele vem pela primeira vez, peço ultrassom do aparelho urinário, os tumores renais também são assintomáticos no início, né? Hoje, graças a Deus, nós temos operado câncer renais numa fase bem inicial, a gente tem mantido até o rim, tiro parcialmente, né? Protegendo, né? A parte de função renal do indivíduo. Então, quando o indivíduo vai, nós aproveitamos e fazemos um check-up geral, né? Não vai esperar o indivíduo sentir, né? A hipertensão arterial, às vezes são assintomáticas. Eu tive um colega médico, foi ter uma surpresa, que ele falava, vou no consultório fazer o exame preventivo. Eu falei, quando você quiser. E ele ficou nessa enrolação uns 6 meses. Quando chegou no consultório, tal, eu tenho mania de sempre verificar a pressão estava 240 por 140. Nossa. E ele sem sentir nada. Ele falou, mas eu não tenho pressão alta. Eu falei, você não tinha, você está com pressão alta. Aí no final da consulta, tira de novo, não acredito. Aí, pressão alta. Daí depois de uns 40 minutos ele me ligou, Montoro, você me livrou de um derrame, né? Porque com certeza ele ia fazer uma pressão alta dessa, assintomático, né? Então é importante, né? Prevenir outras doenças também, né? O Novembro Azul chama atenção em relação ao câncer de próstata, mas é importante fazer prevenção de outras doenças aí, né? Está aí. A gente vê, assim, até nos programas do Conselho Regional de Medicina, não é, da educação continuada, muitas vezes a gente está na palestra lá, junto com você, e mostra também da necessidade daquele médico que está lá de ponta, que ele também não tenha, assim, não seja omisso, o paciente com a idade, com a história, de fazer também um exame de toque no paciente. Basta você ganhar a confiança, eu já fiz muito, até porque eu acompanhei o professor Benedito Martins durante minha graduação toda. Não é? E quando eu fazia ambulatório lá no hospital, as pessoas me procuravam, alguns senhores me procuravam, e foi muito bom isso, porque eu pude pagar uma entrada de um matinê que um porteiro de um cinema lá em Viçosa me colocou. Eu fiquei muito feliz, foi a primeira vez que eu entrei no cinema. E anos depois, uns 40 anos depois, eu consigo examinar o filho dele, fazer um toque e ver que estava no início. E foi maravilha. Tudo. Mas assim, eu fiquei assim, emocionado por Deus ter me dado a oportunidade de compensar aquela entrada no cinema, que eu estava sem dinheiro na época. Mas você sabe que eu brinco com os alunos lá na universidade, sim, na graduação, eu falo, olha, quem não fizer toque retal na graduação não se forma. É verdade. Tem que aprender. Todos eles ficam... Porque tem que fazer... Porque o médico fica com receio, o paciente com receio, entra num acordo e acaba não fazendo o exame, né? Mas é importante, né? Eu sempre digo que o toque retal não é um exame do urologista nem do proctologista. Ele faz parte do exame físico. O clínico, que examina lá geral, faça aquela avaliação geral... Se o indivíduo tiver acima de 50 anos de idade, o ideal é que ele fizesse o toque. Ele encaminhar para o urologista se tem uma alteração no toque ou uma alteração do PSA, né? Porque não é impossível a urologia fazer preventivo de todos os homens no estado, não tem como, né? Vamos ver o contrário, né? O paciente procurou um urologista e foi dado um diagnóstico de hipertensão. Pode o paciente procurar um cardiologista para o tratamento da hipertensão e ser dado um diagnóstico de hiperplasia prostática. E pegar um câncer numa fase inicial, né? É isso que nós temos que fazer, né? Uma medicina preventiva hoje, né? E o médico, é como se diz, né? Quem só aquela especialidade sabe, nem medicina sabe. Ou quem só medicina sabe, não sabe, né? Sobre a vida. E é importante isso. Imagine um médico, você que é do interior, você que está em um ambiente onde a população não dispõe de recursos, nem do especialista, você que já aprendeu, já teve uma formação e, por exemplo, o exame de próstata, como você faz parte lá no quadro do HU, ele é protocolo de outras patologias, assim, em ambulatório, né? Vai fazer uma cirurgia, tem que fazer exame de próstata, né? Exatamente. Quando você faz o toque retal, você acaba fazendo diagnóstico de patologias orificiais, né, as hemorroidas. O câncer de reto, em mais de 70%, pode ser sentido pelo toque retal. Quer dizer, então você está fazendo prevenção até de outras doenças, não só da área urológica, né? Então é importante. O toque retal faz parte do exame físico de todo homem que chega no consultório para fazer exames preventivos. É claro que a medicina evoluiu tanto, né, em subespecialidade. Em vez de chegar num consultório do oftalmologista, ele não vai fazer o toque retal, né?
mas num clínico eu acho que era fundamental, né? O cara que está lá na ponta, né? No PSF da vida, ele devia ter um treinamento, eu já até comentei isso, né? Até no CRM, de repente fazer curso de treinamento desse pessoal que está lá na ponta, fazer esses diagnósticos precoces. Eu tenho até um pouquinho de humor, né? Que o paciente vai para acho que é um odontologista, né? E errou. E ele foi para um proctologista, né? E o proctologista fazendo o toque lá, examinando e tal, e nada. Ele disse, olha, está tudo... Mas o que é que o senhor está sentindo mesmo? Eu disse, não, meu dente está doendo. Aí ele disse, mas você deixava eu examinar o tempo todo? Eu disse, pensei que o senhor estava procurando a raiz dos dentes. Mas é isso. Nós temos ainda um vídeo aí de um colega nosso, conselheiro, cardiologista, que juntos admiramos tanto. Bom dia, Gerson, professor Gerson. Bom dia, professor Montoro. E sempre é uma alegria a nos referir sobre o professor Humberto Montoro. Além de um profissional brilhante, e onde a sua marca é a gentileza com pacientes e com colegas. Montoro, um abraço bem grande. Sempre para você, 1000 louvores. É um prazer, né, ouvir o nosso amigo Alfredo Aurélio, nosso corregedor do Conselho Regional de Medicina, cardiologista de ponta, cirurgião, né? É verdade. Muito obrigado, meu amigo. E daqui uns dias, seu convite, viu, Alfredo, para vir aqui para falar sobre o livro Emergências em Cardiologia. Vai bombar o livro aí. E esperamos a sua vinda aqui ao programa Medicina em Destaque. Professor Montoro, nossos agradecimentos pela sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez, e deixo esse espaço aqui para um diálogo assim profícuo seu com os nossos telespectadores e com as telespectadoras assim que são motivadoras dos maridos, namorados, esposos, amantes, para que procurem um caminho de manter a saúde em dia e prevenção de algumas doenças. Meu amigo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar desse tema tão importante, né? Tirar esse estigma, né, que o homem não adoece, ele tem que fazer o exame preventivo, porque no início a doença pode ser curada em mais de 90% dos casos. Então a mensagem é que para as mulheres que cuide do seu marido, do seu pai e leve, se ele não tem esse hábito, né, de fazer o exame preventivo, depois de 50 anos de idade, está aí a chance de dar um presente, né, pegar uma doença no início. Tá? Um grande abraço, é um prazer grande estar aqui com seus telespectadores. Muito obrigado. E a gente agradece mais uma vez aqui a participação do professor Hernan, professor Alfredo, professor André Seabra. Agradecer os nossos patrocinadores, né, Ultraplast, a MedRádio, toda a equipe técnica, o Emerson, o Sidney, que estão aqui sempre disponíveis, e a sua presença aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E esse Deus que nos protege, nos dá a fortaleza de estar aqui no comando desse programa, e que na próxima semana estaremos aqui com mais um outro convidado, e assim se faz o Medicina em Destaque. Forte abraço para você, telespectador. Um abraço, professor. Obrigado. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.